Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Prudentes como as serpentes. Quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo 16. Está escrito assim: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amados, Jesus estava enviando os seus discípulos para levar as boas novas para todo o povo de Israel. E quando ele envia os seus discípulos, ele fala exatamente isso daqui. Ele diz: Olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Hoje nós vamos falar sobre essa questão da prudência. Por que será que Jesus escolheu o exemplo da serpente quando ele foi argumentar sobre prudência? Sempre que eu lia isso, eu me perguntava, né? Por que Jesus deu o exemplo e falou sobre serpente? Normalmente a Bíblia, quando fala sobre serpente, se refere a diabo, ao Satanás. E por que Jesus fez questão de escolher, quando ele foi falar sobre prudência, ele escolhe a serpente para dar como exemplo? E aí é interessante, amados, quando nós vamos analisar um pouquinho exatamente o comportamento das serpentes, das cobras, aí a gente consegue compreender o porquê que Jesus usou esse exemplo. Então, quando nós olhamos para as cobras, né, quando elas estão num território, principalmente quando elas chegam num território novo, eu quero falar aqui sobre dois aspectos que eu li um pouco, estudei um pouco sobre o comportamento das cobras. Isso a gente pode ver quem mora no campo e tem acesso a isso, né? Que tem mais cobras ali no ambiente, consegue perceber isso. Então, as serpentes, quando elas chegam num novo território, elas não são, elas não chegam já alardeando que elas estão ali. Elas são discretas. Por quê? Porque elas estão num novo ambiente, elas precisam conhecer aquele ambiente para saber onde que estão as presas, né? Quem que vai ser o alvo delas para a alimentação delas, onde que está o lugar que elas possam se esconder, onde que tem o lugar onde elas podem ficar como abrigo. Ou seja, elas vão avaliando todo o território, né? E muitas vezes passam até desapercebidas, como se estivessem se camuflando ali no meio do ambiente. E as serpentes agem assim. E aí Jesus disse que quando ele dá esse exemplo, é como se o nosso comportamento, ou seja, o comportamento da serpente, nós extraíssemos sabedoria para o nosso comportamento, né? Nós podemos aprender com o comportamento das serpentes. Então, é interessante isso, né? Porque ele enviou os discípulos e ele falou assim: Ó, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, sejam prudentes como as serpentes. Ou seja, vocês vão chegar num novo ambiente, não chegue alardeando tudo. Sejam prudentes, sejam discretos. Avaliem bem o lugar onde vocês estão. Vejam onde vocês vão chegar, tanto que Jesus vai dando várias orientações ali para os discípulos, né? Ah, se a casa que receber vocês com paz, que a paz permaneça ali, senão a paz volta com vocês. Ou seja, vocês vão ter que avaliar todas as circunstâncias. E isso nós aprendemos com o quê? Com o comportamento das serpentes. Outra característica que a gente aprende é que quando as cobras elas já estão num território que elas dominam, que elas comandam, ou seja, já conheceu o território, já sabe que é ali que ela vive, que ela vai ficar. Então, o que vai acontecer? Ela sabe o momento exato de atacar. Ela não deixa a presa que ela ficou ali observando, ela não deixa passar. Ela vai no momento certo e ela faz o quê? Ataca aquela presa. Mas por quê? Porque ela já conheceu primeiro o território, ela já sabe onde ela está. E, amados, nós podemos trazer esse entendimento de prudência para a nossa vida prática. Não foi em vão que Jesus falou para os discípulos. E nós,
como ovelhas do aprisco de Deus, nós também estamos aqui no meio dos lobos, né? Estamos aqui nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. A estrutura mental, a estrutura de governo, a estrutura de influência desse mundo aqui. Nós precisamos ser o quê? Prudentes, assim como as serpentes. E amados, nós podemos aplicar tudo isso na nossa vida prática. Sabe, esse período quando nós estamos entrando num novo ciclo, por exemplo, nas nossas vidas, um novo trabalho, um novo momento de vida, quem vai se casar, um novo momento financeiro, ou quem se mudou de cidade, uma nova cidade. Sabe, quando nós estamos nesse momento, nós precisamos o quê? Um novo projeto, né? Uma nova oportunidade que Deus deu. Nós precisamos ser o quê? Prudentes como as serpentes. Vamos primeiro avaliar o ambiente, vamos primeiro avaliar o que está acontecendo, vamos observar quantas pessoas, por serem muito impetuosas, não conseguem viver esse tempo de aprendizado, de passar, vamos dizer assim, desapercebidos. Sabe, é um tempo em que a gente precisa crescer no entendimento, no conhecimento do que está por vir para a nossa vida. As pessoas muitas vezes, elas, num novo momento assim da vida, elas são muito impetuosas, elas não têm paciência para esperar, não dão tempo para observar as coisas, para observar as pessoas, para um novo relacionamento. As pessoas não dão tempo para isso, elas fazem tudo muito rápido e depois acabam muitas vezes se frustrando, sendo destruídos. Então, amados, nós temos um grande aprendizado aqui. Nós podemos aprender com a serpente que existe esse tempo de silêncio, de observação, de aprendizado, de entendimento. E vai existir o momento certo de agir, o momento certo de deixar de lado o medo, a insegurança, o momento certo de ter uma estabilidade, de estar estável naquilo que o Senhor mesmo tem para as nossas vidas. E aí nós podemos dizer: agora é o momento de agir, agora é o momento de avançar com intrepidez. Sabe, amados, que eu e você nós possamos aplicar isso para a nossa vida. Talvez você esteja enfrentando aí, vivendo, né? Não é enfrentando, é vivendo um novo momento. Não sei se é um novo momento emocional, se é um novo momento ministerial, você está numa nova igreja, se é um novo momento de trabalho, eu não sei. Mas talvez você esteja vivendo isso e você está tão afoito, tão empolgado que é tudo novo e acaba se precipitando nas decisões, acaba falando demais. Normalmente, quando nós estamos assim vivendo algo novo, nós falamos demais, alardeamos demais. E amados, é o momento do quê? De nós sermos prudentes, de nós sermos discretos, de nós falarmos menos e observarmos mais. Né? Chegamos num ambiente novo de trabalho. Não é o momento de sair falando tudo isso e aquilo, não. É o tempo de sermos mais discretos, de observarmos o ambiente, de entendermos que tipo de ambiente eu estou inserido. Como que eu preciso lidar aqui? Como que eu preciso viver aqui dentro? Quando chegamos numa nova igreja, é o tempo de ficarmos mais quietos, mais silenciosos, discretos, observando todas as coisas, compreendendo como que funciona, entendendo para ver realmente aqui é um local onde existe a verdade, onde a palavra de Deus de fato é pregada, aqui de fato se vive o evangelho. E amados, é na observação, é olhando, observando, tendo tempo. As pessoas que querem se casar, muitas vezes vão no ímpeto da paixão, é isso e aquilo. Observe, olhe, perceba. Aquela pessoa em quem você está interessada realmente é uma pessoa que está crescendo no conhecimento de Cristo, está avançando numa vida de fé, é uma pessoa que tem um coração rendido a Deus. Como é o comportamento, como são as atitudes. Sabe, é necessário observar, é necessário tempo de oração.
E nós precisamos aprender a viver assim. Nós temos vivido uma geração tão imediatista que quer as coisas tudo para ontem. Ninguém mais sabe esperar, ninguém mais sabe ter o tempo de observação, de oração, de introspecção. Não, as pessoas querem mesmo é tudo para ontem, alardeando, falando tudo. Amados, que eu e você nós possamos receber esse ensino de Jesus. Sejam prudentes como as serpentes. E no momento exato, vai existir um momento exato de nós agirmos. Vai existir um momento exato. Por exemplo, nós estamos ali no nosso ambiente de trabalho e temos a sede de falar do Evangelho, falar de Cristo ali, mas talvez não seja o momento falar na hora que nós chegamos, no momento em que nós começamos a trabalhar naquele lugar. Mas vai existir um momento certo em que Deus vai abrir uma porta e a gente vai poder falar da palavra de Deus, vai poder falar da verdade de Deus. Existe o tempo certo para as coisas. Talvez você esteja orando por alguém, vai existir um momento certo. Deus vai direcionar você para o momento exato em que vai ser conversado sobre isso, vai ser falado sobre isso. Um relacionamento pode ser estabelecido. Mas sabe, amados, quando nós somos prudentes, a prudência é uma característica de alguém que de fato caminha com Deus. Quando nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 12, fala assim: a sabedoria habita com a prudência. Nós sabemos que a sabedoria é o próprio Cristo. Cristo veio e revelou a sabedoria de Deus. Ele mora com a prudência. Por isso que Jesus nos ensina a sermos prudentes. E num mundo tão agitado como nós temos vivido e tão imediatista, é um exercício nós desenvolvermos a prudência. Então, que eu e você, nós possamos aprender com a serpente. Sabe, estamos vivendo um tempo novo, seja na área que for, amados, seja o que for. Avalie o que você está vivendo. Observe, ore, tenha um tempo ali de passar desapercebido, vamos dizer assim. Agora, depois que orou, depois que entendeu, depois que está conhecendo todas as coisas, aí o Senhor mesmo vai demonstrar, vai nos dar o momento certo de agir, de falar, de tomar uma decisão. É mais sábio, amados, é mais sábio nós avançarmos de uma maneira, vamos dizer assim, de uma forma mais lenta. É mais sábio nós avançarmos mais lentamente, mesmo que isso aumente um pouquinho o tempo, né, da espera, da demora, mas no final nós produzirmos resultados estáveis e sérios do que nós avançarmos impetuosamente e sermos destruídos. E enfrentarmos frustrações. É melhor, amados, nós irmos devagar, de uma forma sensata. Em tudo que nós formos fazer, não tome decisões precipitadas. Pare, ore, fale com Deus, peça a Deus discernimento. E Deus nos dá esse discernimento, amados. Sabe quando nós rendemos o nosso coração ao Senhor, Ele nos ensina a viver assim, de forma prudente. Mas nós precisamos querer viver de forma prudente, né? Se nós insistirmos em viver de uma forma atropelada, atropelando todas as coisas, eu vou fazer e pronto, acabou, vai ser assim, pronto, acabou, sem dedicar tempo de oração, tempo de preparo, tempo de observação, a gente vai sempre num caminho de precipitação, e o caminho da precipitação sempre nos leva à ruína, sempre nos leva à decepção, e isso não é bom. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de alegria, de satisfação, de paz, e por isso que Ele quer nos ensinar a desenvolver essa prudência. Então, que eu e você, hoje, nós possamos aprender. Assim como Jesus disse, sejam prudentes como as serpentes, ou seja, vamos observar, vamos analisar, vamos ter o tempo em que estamos ali invisíveis. E Deus mesmo, Ele prepara esse tempo para nós, de certa forma, estarmos invisíveis. Nós estamos ali prosseguindo, orando, observando, e o Senhor mesmo atuando. Sabe, amados? Até o momento em que chega o tempo de agir e Deus fala, é agora, vai, é agora.
Estabelece esse relacionamento, é agora, fala de Jesus aí no seu trabalho para esse colega de trabalho teu, é agora, inicia esse projeto que eu coloquei no teu coração, é agora, muda a tua forma de viver, é agora, sabe, amados? O Espírito Santo vai nos direcionar e vai testificar isso no nosso coração, mas que nós possamos aprender, em nome de Jesus, a desenvolvermos a prudência, que nós não sejamos insensatos, tolos, que nós não sejamos precipitados, que nós não sejamos imediatistas. O mundo está assim. E se nós permitirmos, nós vamos sendo amoldados a esse estilo de vida do mundo. As pessoas não têm mais paciência para nada. Sabe, mas às vezes nós precisamos responder para alguém, até mesmo não, né? Na maioria das vezes para um cristão. E eles não têm paciência de esperar. Às vezes a gente diz assim, olha, eu vou orar a respeito disso. Aí eu vou orar, vou perguntar a Deus. Não, eu quero a resposta agora. As pessoas não têm mais prudência. As pessoas estão deixando a prudência de lado. E que eu e você, nós possamos abraçar a prudência. Que nós possamos aprender a desenvolver a prudência. O Senhor Jesus disse que nós devemos ser prudentes. Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. E para nós termos, vou colocar aqui... Vou colocar essa palavra sucesso, mas não é esse sucesso mundano, não, amados. O sucesso em Deus, né? Para nós termos um sucesso na nossa vida, ou seja, para nós termos uma vida satisfatória no reino de Deus e pelo reino de Deus, nós precisamos viver assim, com prudência. Porque esse mundo aqui jaz no maligno, o mundo é completamente insensato, o mundo é completamente precipitado, né? A ideia, a influência que reina sobre o mundo é esse imediatismo, essa impetuosidade, essa precipitação. As pessoas falam sem pensar, elas agem sem pensar, elas são completamente como animais irracionais muitas vezes. A Bíblia fala isso, que chegaria o final dos tempos e os homens agiriam como animais irracionais. Muitas vezes nós olhamos os animais, eles têm mais prudência do que muitos seres humanos por aí. Que eu e você, amados, nós possamos aprender o que de fato é viver de forma prudente. Então, que nós possamos permitir que o Senhor molde o nosso coração, principalmente se você tem esse temperamento assim mais impetuoso. Deixa Deus te ensinar a ter o domínio próprio, o autocontrole, a ter o tempo de espera, o tempo de oração, o tempo de observação, o tempo de crescer no entendimento, no conhecimento, né? Em nome de Jesus, amado. Você já viu aquelas pessoas que se convertem há pouco tempo e elas já querem sair pregando a palavra para todo mundo? Eu acho que novos convertidos sempre são assim. Eu fui assim quando conhecia Cristo, já queria sair falando de Cristo para todo mundo e pronto. E muitas vezes não era prudente. Então o Senhor quer nos ensinar a desenvolver a prudência. A prudência, amada, é um discernimento. É nós sermos cuidadosos, é nós sermos sensatos, precavidos. E o Senhor quer nos ensinar a viver assim. Então, que eu e você, nós possamos nos render a Deus para aprender a viver assim. Talvez você seja um outro oposto, né? Você tem um temperamento mais calmo, mais tranquilo, e você observa muito, ora muito, mas às vezes você perde o momento exato de agir, né? Você fica tão passivo na situação que você não age. Então, existem os dois extremos. Nós podemos ser imprudentes, seja na precipitação, agindo precipitados demais, ou seja, perdendo as oportunidades que Deus nos dá. Quando Ele abre a porta e diz, vai, é agora, age. E aí, de repente, nós estamos ali de forma tão passiva e ficamos, não, vou orar um pouco mais, vou pensar um pouco mais. E Deus está falando, não, agora é o momento de agir. Agora não é momento de orar, agora não é momento de pensar. Agora é o momento de você ir fazer o que eu destinei você a fazer. Então, nós precisamos dessa prudência, amados, para nós não andarmos nos extremos, nem na precipitação e nem na passividade. Então, que eu e você rendamos o nosso coração e creiamos que o Espírito Santo, enquanto nós oramos, enquanto meditamos na palavra, enquanto crescemos no conhecimento de Cristo, Ele mesmo vai nos ajudando e nos ensinando a sermos prudentes. Amém? Que eu e você possamos nos render a isso, porque se nós não buscarmos, né, não reconhecermos que precisamos de prudência, vamos continuar vivendo do jeito que vivemos e tudo bem.
mas eu creio que Deus, Ele quer e Ele nos ensina, não só quer, Ele nos ensina. Se nós rendermos mesmo a nossa vida para aprendermos a viver assim, nós viveremos de uma forma sensata. E aí sim, construiremos uma vida segura, construiremos uma vida estável, construiremos uma vida que não vai se abalar. É aquela estrutura que foi construída na rocha, aquela casa que Jesus disse, né, sensata, que foi construída na rocha, que pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir o que for, ela fica inabalável. Então a prudência, o exercício da prudência nos faz ter esse estilo de vida, uma vida segura, firmada no Senhor, que pode vir o que for e a gente permanece ali, inabalável. Então, que eu e você, nós rendamos o nosso coração para aprender a desenvolver esse modelo de vida, esse estilo de vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a vivermos com prudência. Não queremos viver por sentimentos, por emoções, não queremos viver precipitados, mas também não queremos entrar na passividade de não realizarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda a sermos prudentes, nos ajuda a compreendermos o momento em que nós precisamos ficar em silêncio, orando, observando, esperando no Senhor, e ajuda-nos a discernir o tempo de agir, o tempo de fazer exatamente o que o Senhor nos destinou a realizar, seja em que área for da nossa vida. Nós queremos aprender a desenvolver prudência. Nos ajuda nisso, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o maior mestre, o melhor mestre por meio do seu Espírito. Então, nos ensina a viver assim e nos ajuda. Nos ajuda a abandonar a precipitação e a falta de autocontrole, nos ajuda a abandonar a passividade, nos ajuda a sermos sensatos, coerentes, vivendo de uma forma precavida, cuidadosa, discernindo todas as coisas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos que a nossa vida glorifique ao Senhor. Queremos aprender a viver de forma prudente, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.